Às vezes, o destino nos coloca diante de situações que testam o quanto ainda resta de humanidade em nossos corações. Essa é a história de um fazendeiro milionário que, em um simples dia de estrada, teve sua vida transformada ao encontrar um casal de idosos abandonados sob um ipê florido. O que ele fez em seguida é algo que você vai querer assistir até o final, porque o desfecho dessa história é inacreditável. Imagine você dirigindo pela velha estrada de terra que corta o interior do Brasil, o sol queimando forte, o cheiro de capim molhado e poeira subindo a cada curva. De repente, no meio daquele caminho, debaixo de uma árvore cor-de-rosa em plena florada, um casal de idosos sentado no chão, com poucas malas e o olhar perdido. Agora pense comigo, o que você faria? Pararia para ajudar ou seguiria o caminho como se nada tivesse visto? Aquela estrada era a velha conhecida de Antônio Nogueira, um homem que havia conquistado tudo que o dinheiro podia comprar. Fazendas, gado, caminhonetas de luxo, tratores modernos e uma casa tão grande que mal se ouvia a própria voz de um lado ao outro. Mas, naquele dia, nada do que possuía parecia importar. O vento soprava leve, trazendo lembranças antigas do tempo em que ele mesmo era apenas um rapaz simples que sonhava em ter um pedacinho de terra para plantar. E foi nessa estrada que o destino decidiu cruzar o seu caminho com o de seu João e Dona Maria, um casal de idosos que carregava nos olhos a dor de quem havia perdido tudo, não por um desastre da natureza, mas por algo bem mais cruel, o abandono da própria família. O fazendeiro, ao reduzir a velocidade da caminhonete, percebeu algo estranho. A mulher tentava esconder o rosto com um lenço branco, enquanto o homem olhava o horizonte como quem ainda esperava ser buscado por alguém que nunca viria. Antônio encostou o carro, abriu a porta e se aproximou. "Boa tarde, meus velhos. Aconteceu alguma coisa?" Seu João levantou devagar, tirou o chapéu surrado e respondeu com a voz embargada: "Nada não, patrão. Só estamos descansando um pouco." Mas o olhar de Dona Maria dizia o contrário. As malas rasgadas, o cobertor velho, a marmita vazia, tudo gritava que aquele casal não estava ali por escolha. "Desculpe a pergunta, mas vocês moram por aqui?" insistiu o fazendeiro. Dona Maria baixou os olhos e murmurou: "Morávamos. Agora não sei mais onde é nossa casa." Antônio sentiu um aperto no peito. Ele já tinha visto pobreza, já ajudara famílias de empregados e até doara cestas básicas em épocas de seca, mas aquilo era diferente. Havia algo naqueles dois velhinhos que despertava um sentimento profundo. Ele olhou ao redor, a estrada era deserta, apenas o ipê rosa florescia imponente, suas pétalas caindo como lágrimas sobre o casal. E então, ele tomou uma decisão sem pensar duas vezes. "Entrem no carro, por favor. Não é seguro ficar aqui." Dona Maria olhou para o marido, hesitante. "Mas, moço, não queremos incomodar." "Incomodar?" respondeu Antônio abrindo a porta. "O que me incomoda é ver gente boa sofrendo. Vamos, eu insisto." Minutos depois, os dois estavam sentados no banco de trás da caminhonete, enquanto Antônio ligava o ar e seguia pela estrada. No espelho, ele via o reflexo da mulher chorando baixinho, escondendo o rosto com o lenço. "Se não se importam, posso saber o que aconteceu?" perguntou o fazendeiro, tentando quebrar o silêncio. Seu João respirou fundo antes de falar. "Aconteceu que nós confiamos demais. Criamos nossos filhos com o que tínhamos de melhor, e no fim, eles nos deixaram aqui." "Como assim?" perguntou Antônio surpreso. "Vendemos nosso sítio para um deles, para ajudar a pagar umas dívidas. Prometeram que poderíamos continuar morando lá, mas quando o dinheiro caiu na conta, disseram que não dava mais. Trouxeram nós dois de carro e nos deixaram aqui mesmo. Disseram que voltavam, mas já faz 2 dias." A estrada parecia mais longa, o céu mais pesado. Dona Maria apertava entre as mãos um terço de madeira. O sítio era tudo para nós, nossas galinhas, nossas vacas, nossas plantas.
Lá a gente acordava com o canto dos passarinhos. Agora... E ela engoliu o choro. Agora só resta saudade. Antônio sentiu a garganta secar. Ele, um homem de tantas posses, nunca havia sentido tanta vergonha de si mesmo. Pensou em todos os que trabalhavam para ele, em como a vida, às vezes, se esquece de quem mais merece dignidade. E o que vocês mais sentem falta, se me permitem perguntar? Ele disse, virando-se para trás com um olhar sincero. Seu João trocou um olhar com a esposa. Da família, respondeu o idoso. E do nosso pedacinho de chão, Dona Maria completou. A gente não quer luxo, moço. Só um lugarzinho para criar umas galinhas, fazer bolo e tirar leite e viver o resto dos nossos dias em paz. Essas palavras ecoaram fundo no coração do fazendeiro. Antônio sabia o valor de uma vida simples. Ele próprio viera da roça. Tinha sido peão, tinha passado fome. Mas o tempo, a fortuna e os negócios o haviam endurecido. Naquele momento, porém, o homem milionário se lembrou de quem realmente era. Quando chegaram à cidade, Antônio levou o casal até sua fazenda. Aos empregados, deu ordens diretas. Quero um quarto limpo, roupa de cama nova, comida quente e banho preparado. Agora! Os funcionários se entreolharam, sem entender o que estava acontecendo. Mas ele não explicou nada. Ficou ali, vendo Dona Maria se emocionar ao ver a mesa posta com arroz, feijão, carne e pão de queijo ainda quente. Seu João, com lágrimas nos olhos, agradeceu. Que Deus lhe pague, patrão. A gente já não esperava mais nada da vida. Antônio respondeu apenas. Ainda há muito o que esperar. Enquanto eles comiam, o fazendeiro subiu até o escritório. Sentou-se diante da janela, olhou para o horizonte e ficou em silêncio. A cena do casal debaixo do ipê rosa não saía da cabeça. E foi ali, naquele instante, que ele tomou a decisão que mudaria o destino de todos. Antônio abriu a gaveta, pegou o telefone e fez uma ligação. Seu Renato, aqui é o Antônio. Quero que procure para mim um sítio pequeno, desse simples, mas bonito, com água e pasto. Quero comprar o quanto antes. Para investimento? Perguntou o corretor do outro lado. Não, respondeu o fazendeiro firme. É para devolver a dignidade a quem nunca devia ter perdido. Mal sabia ele que aquele gesto de bondade não apenas transformaria a vida de um casal esquecido, mas também daria início a uma história que tocaria o coração de toda uma cidade. A madrugada ainda nem tinha clareado quando Antônio Nogueira levantou da cama. O vento frio do amanhecer soprava pelas frestas da janela, e ele mal havia dormido. A imagem de seu João e Dona Maria continuava viva em sua mente, os dois debaixo do ipê rosa, abandonados como se fossem fardos sem valor. Antônio, homem acostumado a números e contratos milionários, sentia-se pequeno diante da injustiça que testemunhara. Enquanto preparava o café, olhou para a xícara fumegante e pensou alto: de que adianta ter tanto se o mundo está esquecendo o que é ser humano? Pegou o celular e conferiu as mensagens. O corretor, Renato, havia respondido na madrugada. Achei algo que o senhor vai gostar. Um pequeno sítio, simples, mas bonito. Tem nascente, um curral, galinheiro e uma casinha branca com varanda. O antigo dono morreu e os herdeiros querem vender rápido. Antônio sorriu de canto. Era exatamente o que procurava. É esse mesmo, murmurou, pegando as chaves da caminhonete. O sol começava a nascer quando ele partiu. Enquanto dirigia, lembrava-se de quando era menino. Lembrava-se do pai tirando leite no curral, da mãe fazendo bolo de fubá no fogão a lenha e de como a vida simples, mesmo difícil, era cheia de amor e propósito. A certa altura, ele reduziu a marcha. Lá estava o ipê rosa novamente, majestoso, florido, como um guardião do destino. Antônio estacionou por um momento e observou o chão coberto de pétalas. Foi aqui que tudo começou, murmurou. Talvez Deus tenha me trazido até aqui por um motivo. Pegou uma flor que caíra no capô e guardou no bolso da camisa. Depois, seguiu viagem. O sítio ficava a cerca de 20 quilômetros dali, cercado de morros suaves e campos verdes. Quando o fazendeiro chegou, o corretor já o esperava junto à porteira. Bom dia, seu Antônio. Pronto para ver o paraíso? Mais do que pronto, Renato. Me mostra. Entraram.
O carro seguiu devagar pela estradinha interna de terra batida. O terreno era lindo. Uma pequena casa branca com janelas azuis, uma horta nos fundos, um galinheiro vazio e uma mangueira antiga perto do curral. O cheiro da terra molhada misturava-se ao canto dos pássaros. Antônio saiu do carro e ficou parado por alguns segundos. Podia sentir algo diferente ali. Uma energia boa, quase como se o lugar estivesse esperando alguém voltar a sorrir. É aqui, disse ele com convicção. É aqui que eles vão recomeçar. O corretor anotou os detalhes. O senhor quer que faça a papelada em seu nome? Não. Quero que o terreno fique em nome de João Alves e Maria Alves, respondeu firme. Esse sítio vai se chamar Nova Esperança. Renato sorriu. Bonito nome, doutor. Foi o que eles me ensinaram ontem, que sempre há esperança, mesmo quando o mundo te vira as costas. Durante o trajeto, o casal permanecia em silêncio, apenas observando a paisagem. Dona Maria apertava o terço nas mãos, como se orasse baixinho. Seu João olhava a estrada e parecia tentar adivinhar o destino. "O senhor trabalha com terras, né?" perguntou o idoso. "Trabalho sim", respondeu Antônio, com um leve sorriso. "Mas hoje não é sobre negócio. Hoje é sobre recomeço." Ao longe, já era possível ver a porteira do novo sítio. Um pequeno letreiro de madeira recém-pintado balançava no vento. Sítio Nova Esperança. Quando pararam diante da casa, o fazendeiro desceu primeiro. "Podem descer", disse ele, abrindo a porta para os dois. Dona Maria olhou em volta confusa. "Que lugar bonito! De quem é?" Antônio respirou fundo. "De vocês." Os dois ficaram imóveis. "Como assim, moço?" perguntou seu João sem entender. "É isso mesmo que ouviram. Este sítio agora pertence a vocês. Está tudo no nome de vocês, registrado e pago." O silêncio foi quebrado apenas pelo som dos passarinhos. Dona Maria levou as mãos ao rosto, sem acreditar. "Meu Deus do céu, o senhor está falando sério?" "Tô", respondeu ele, sorrindo. "Vocês disseram que o que mais sentiam falta era da família e de um pedacinho de chão para viver com dignidade. Não posso trazer os filhos de volta, mas posso dar a vocês um novo lar." O casal caiu em prantos. Seu João se ajoelhou na terra, tocando o chão com as mãos calejadas. "Obrigado, meu Deus. Obrigado." Dona Maria abraçou o fazendeiro com força. "O senhor é um anjo que Deus mandou para nós." Antônio, com os olhos marejados, respondeu. "Eu não sou anjo, não. Só estou tentando fazer o que devia ser o normal, cuidar dos outros." Enquanto eles caminhavam pelo novo lar, Dona Maria sorria como uma menina. "Aqui tem até um galinheiro, João. E olha, um fogão a lenha." "E um curralzinho para vaca", completou o marido, rindo. "Parece até o nosso antigo sítio." Antônio observava à distância. Cada sorriso daquele casal era um lembrete de que a verdadeira riqueza não estava nas fazendas, nem nas contas bancárias, mas na capacidade de devolver esperança a quem perdeu tudo. A primeira manhã em Nova Esperança. No dia seguinte, quando o sol despontou entre os morros, o casal já estava de pé. Dona Maria preparava café e o cheiro de bolo de fubá se espalhava pelo ar. Seu João, animado, consertava a cerca dos fundos. Antônio chegou de surpresa, trazendo algumas galinhas e 2 vaquinhas leiteiras. "Achei que isso aqui podia ajudar a recomeçar", disse ele sorrindo. Dona Maria correu até ele rindo. "O senhor quer acabar com o nosso coração de alegria?" Eles riram juntos. O fazendeiro ajudou a soltar os animais e passou a manhã conversando com o casal. Falavam sobre o passado, sobre os filhos, sobre os dias bons e ruins. E foi nessa conversa que Antônio ouviu algo que nunca mais esqueceria. "Sabe, seu Antônio", disse seu João, "a gente passou fome, perdeu casa, perdeu tudo, mas nunca perdemos a fé. A gente sempre acreditou que Deus ainda ia mandar alguém para mostrar que o mundo não acabou." Antônio sorriu, emocionado. "Então, ele mandou vocês para mim também, porque eu estava precisando lembrar o que é ser gente."
Os dias se transformaram em semanas. O sítio Nova Esperança virou assunto em toda a cidade. Muitos se emocionavam com a atitude do fazendeiro. Mas, como toda boa história, o destino ainda guardava uma reviravolta. Certa tarde, um carro parou diante da porteira. Dentro dele, 3 pessoas observavam um lugar com expressão de espanto. Eram os filhos de seu João e Dona Maria. Tinham descoberto, por comentários na cidade, que os pais estavam vivos e morando num novo sítio. "Meu Deus!" disse uma das filhas chorando. "O que foi que a gente fez?" Antônio, que estava no curral ajudando seu João, percebeu o movimento e se aproximou. "Quem são vocês?" perguntou com calma. "Somos filhos deles", respondeu o mais velho com a voz trêmula. "Viemos pedir perdão." O Antônio ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou para o casal que saía da casa devagar, surpreso com a presença dos filhos. Dona Maria levou a mão ao peito. Seu João, emocionado, deixou as lágrimas rolarem. "Mãe, pai, me perdoem", disse a filha mais nova, ajoelhando-se. "A gente foi cego pela ganância." O fazendeiro observava de longe com o coração apertado. Sabia que aquele momento não seria fácil, mas talvez fosse o passo necessário para curar todas as feridas. Ele se afastou discretamente, deixando a família frente a frente e murmurou: "Agora é com vocês, Deus." Mal sabia ele que aquele reencontro guardava o momento mais profundo e comovente de toda a história. O instante em que a dor se transformaria em perdão e a bondade mostraria que nenhum coração está perdido para sempre. O sol estava se pondo sobre o sítio Nova Esperança. As sombras das árvores se alongavam pelo pasto, e o canto dos pássaros se misturava ao mugido das vacas voltando do curral. Era um fim de tarde comum, até que o inesperado aconteceu. 3 carros pararam em frente à porteira. O som das portas batendo ecoou pelo campo silencioso, e dali desceram 3 pessoas, 2 homens e uma mulher. Os rostos abatidos, o olhar carregado de arrependimento e culpa, e no peito um peso que o tempo não havia aliviado, o remorso. Dona Maria foi a primeira a perceber. Estava na varanda, mexendo a massa de pão, quando ouviu o barulho dos motores. Limpou as mãos no avental, estreitou os olhos e por um instante o coração pareceu parar. "João! João, vem aqui!" chamou ela, a voz tremendo. Seu João saiu do galinheiro, o chapéu na mão. Quando viu quem se aproximava, ficou imóvel. São eles", murmurou. "Meus meninos." Os filhos se aproximaram devagar, sem coragem de encarar os pais nos olhos. A filha mais nova foi a primeira a falar, com a voz embargada. "Pai, mãe, nós erramos feio." Dona Maria segurava o terço entre os dedos, tentando conter as lágrimas. Seu João respirou fundo, sem dizer nada. "A gente foi tomado pela ambição", continuou o filho mais velho. "Achamos que vender o sítio e dividir o dinheiro era o certo. Achamos que o senhor ia entender." "E deixaram a gente na estrada", respondeu seu João baixinho, com uma dor antiga na voz. "Naquela estrada, como se fosse fácil esquecer tudo que vivemos juntos." O silêncio foi pesado. As palavras pareciam cortar o ar. Dona Maria, mesmo magoada, deu um passo à frente. "Meus filhos, por que fizeram isso? Por quê?" "Porque fomos cegos, mãe", respondeu a filha chorando. "E o pior é que quando percebemos o erro, já era tarde demais. Procuramos vocês, mas achamos que tinham morrido." Dona Maria levou as mãos ao rosto. As lágrimas vieram com força. "Morridos nós não estávamos, mas mortos por dentro, isso sim." Antônio observava tudo à distância, parado junto à mangueira. Ele sabia que aquele momento não era dele, era da família. Mas também sabia que, às vezes, o perdão precisa de um empurrão. Caminhou devagar até se aproximar. "Boa tarde", disse com voz serena. "Acho que Deus quis que todos estivessem aqui hoje." Os filhos se viraram, reconhecendo o fazendeiro da cidade. "O senhor é o homem que ajudou nossos pais, não é?" perguntou o mais velho. "Sou sim", respondeu Antônio, "e fico feliz de ver que tiveram coragem de vir." "A gente veio pedir perdão", disse a filha.
Não queremos nada, só o perdão deles. Antônio cruzou os braços e olhou para o casal. E vocês, estão prontos para perdoar? Dona Maria olhou para o marido. Os olhos dos dois se encontraram, e ali estava a resposta. Ela deu alguns passos à frente e estendeu as mãos. Se vocês soubessem quantas noites eu pedi a Deus para ver vocês de novo! Os 3 filhos se ajoelharam e choraram. O perdão veio como um rio que transborda. Dona Maria os abraçou e seu João, com os olhos marejados, disse: A gente já perdoou faz tempo. Só queria que vocês fossem felizes, meus filhos. Antônio, emocionado, esperou alguns segundos antes de falar. Aquela cena era uma das mais bonitas que já vira em toda a vida. Posso dizer uma coisa? Perguntou ele com humildade. Todos se viraram para escutá-lo. Eu tenho dinheiro, fazenda, carro, gado, tudo que um homem pode querer. Mas durante muito tempo eu vivi sozinho. Achava que riqueza era o que se guardava no banco. Até o dia em que encontrei seus pais debaixo de uma árvore. Ele fez uma pausa olhando para o chão. Aquele dia me mostrou o quanto a vida é frágil. Eu vi 2 idosos sendo esquecidos pelos filhos e pensei, podia ser eu, porque nenhum de nós sabe o que o tempo prepara. Hoje a gente tem força, mas amanhã pode precisar da mão de alguém. Os filhos abaixaram a cabeça, envergonhados. Antônio continuou. A verdadeira riqueza, meus amigos, é essa aqui. Apontou para o abraço entre pai e filhos. É o amor, é o perdão, é o lar. Dona Maria enxugou as lágrimas e sorriu. Deus colocou o Senhor no nosso caminho para nos ensinar isso tudo, seu Antônio. Antônio balançou a cabeça. Não, Dona Maria, vocês que me ensinaram. Eu já tinha esquecido o valor da simplicidade. Às vezes a gente sobe tanto na vida que se perde de si mesmo. Seu João colocou a mão no ombro dele. O senhor fez mais do que dar um sítio para nós. Deu a chance de recomeçar. O fazendeiro sorriu, emocionado. Todos nós precisamos de um recomeço, seu João. Alguns precisam de terra, outros precisam de perdão. O sol se escondia atrás das montanhas, e uma brisa suave balançava as flores do ipê que Antônio havia mandado plantar bem na entrada do sítio. O mesmo tipo de árvore sobre a qual encontrara o casal meses antes. Plantei a CP para lembrar que a vida sempre floresce, mesmo depois da seca, explicou ele. E quero que toda vez que olharem para ele, lembrem-se desse dia. Os filhos se aproximaram do fazendeiro. Senhor Antônio, disse o mais velho, nós nunca vamos poder pagar o que o senhor fez. Não precisam pagar, respondeu ele. Só prometam que nunca mais vão deixar o orgulho destruir o que há de mais precioso, a família. Eles assentiram, com lágrimas nos olhos. O fazendeiro olhou para todos e completou. O dinheiro compra conforto, mas não compra um abraço. O dinheiro constrói casas, mas não constrói lares. E se a gente perde a capacidade de amar, perde tudo. A partir daquele dia, o sítio Nova Esperança se tornou um ponto de encontro. Os filhos começaram a visitar os pais com frequência. Ajudavam na horta, cuidavam dos animais e aos poucos reconstruíam os laços que haviam sido quebrados pela ganância. Dona Maria voltou a fazer seus bolos de fubá, agora para todos juntos. Seu João ensinava os netos a tirar leite de manhã cedo, e o fazendeiro Antônio era sempre bem-vindo, um verdadeiro amigo da família. Certa manhã de domingo, enquanto tomavam um café na varanda, Dona Maria olhou para o ipê florido e comentou. Eu nunca pensei que um dia fosse ver minha família reunida de novo. Antônio respondeu sorrindo. É porque vocês nunca deixaram de acreditar. Mesmo na estrada, abandonados, vocês mantiveram a fé. E a fé, Dona Maria, é o que move montanhas. A história do casal se espalhou rapidamente. Na cidade, todos comentavam sobre o fazendeiro milionário que comprou um sítio para um casal abandonado.
Mas o que mais tocava as pessoas não era o dinheiro envolvido, era o gesto. Muitos começaram a olhar para os próprios pais com outros olhos. Alguns filhos distantes voltaram a visitar seus velhos. E até mesmo o prefeito da cidade pediu a Antônio para contar a história em uma feira de agricultura local. No palco, com o microfone nas mãos, o fazendeiro olhou para o público e disse: "Não estou aqui para ser elogiado. Estou aqui para lembrar vocês de uma coisa simples. Um dia, todos nós envelhecemos. E o que vai sobrar não é o que juntamos, mas o amor que deixamos." O público se levantou em aplausos. Entre eles, o casal de idosos sorria, de mãos dadas, com os filhos ao lado. Naquela noite, já de volta à sua fazenda, Antônio sentou-se na varanda e olhou o céu estrelado. Sentia-se em paz, como há muito tempo não se sentia. O som dos grilos, o cheiro da terra, o silêncio do campo, tudo parecia diferente. Ele pensou em como a vida, por vezes, precisa de um empurrão divino para voltar ao rumo certo. Lembrou-se do dia em que os viu debaixo do ipê rosa. Se naquele momento tivesse apenas seguido viagem, talvez nunca tivesse descoberto o que é a verdadeira riqueza. Pegou o terço que Dona Maria havia lhe dado como agradecimento e o segurou entre os dedos. "Obrigado, senhor", viçoarou. "Obrigado por me mostrar que ainda existe bondade no mundo." E naquela noite, o fazendeiro milionário dormiu com o coração leve, o coração de um homem que havia aprendido que amar é o maior investimento da vida. O tempo passou. As flores do ipê rosa, que antes serviam de abrigo ao casal abandonado, agora floresciam diante do portão simples de um sítio acolhedor, pintado com as cores do entardecer. Na entrada, uma placa feita à mão dizia: "Sítio Nova Esperança." Era ali que João e Maria, aquele casal de idosos deixado à beira da estrada, viviam agora. Felizes, serenos e rodeados de vida simples e verdadeira. O canto dos galos se misturava ao barulho do leite caindo na lata, o cheiro do café fresco se espalhava pelo ar e o som das galinhas ciscando lembrava que a felicidade mora nas pequenas coisas. O fazendeiro, seu Augusto, visitava o casal com frequência. Sempre chegava com um sorriso, com um presente simples e com um abraço sincero. Para ele, aquele sítio não era apenas um gesto de caridade, mas uma resposta divina. Foi ali que ele redescobriu a fé, o valor da compaixão e a importância de olhar para o outro com amor e empatia. Certa manhã, Maria estava varrendo o terreiro quando viu uma poeira se levantando na estrada. 2 carros vinham se aproximando lentamente. Ela franziu os olhos tentando entender quem poderia ser. Quando os veículos pararam diante do portão, o coração da idosa quase saiu pela boca. Eram seus filhos. Aqueles mesmos que haviam vendido o sítio antigo e os deixado ao relento, agora desciam do carro cabisbaixos, com lágrimas nos olhos e o peso do arrependimento nos ombros. "Mãe", disse o mais velho com a voz embargada, "a senhora pode me perdoar?" Maria ficou em silêncio por alguns segundos. O tempo pareceu parar. Os pássaros silenciaram, o vento cessou e até o coração do velho João bateu mais forte. Ela largou a vassoura, caminhou devagar até o portão e respondeu com a doçura de quem carrega Deus no peito: "Meu filho, o perdão é o primeiro passo para voltar para casa." As lágrimas caíram como chuva de verão. João se aproximou e abraçou os filhos, um por um. A emoção era tanta que até o fazendeiro, que havia chegado pouco depois, ficou parado observando com os olhos marejados. Aquele momento era o renascimento da família. Os filhos, tomados pelo remorso, contaram que a vida não lhes trouxera paz desde o dia em que abandonaram os pais. Nada dava certo. O dinheiro sumia, os negócios iam mal e uma tristeza inexplicável os perseguia. Um deles confessou: "Eu sonhava com o Senhor todas as noites, pai. O Senhor sentado à beira da estrada olhando para mim com tristeza. Foi aí que entendi o mal que fizemos." João segurou a mão do filho e disse:
A estrada que nos separou foi longa, mas Deus sempre prepara o caminho da volta. O fazendeiro Augusto se aproximou e, com sua voz calma, falou algo que ficou gravado na alma de todos. O bem que a gente faz nunca se perde. Ele pode demorar, pode ir e voltar pelo vento, mas sempre encontra o caminho certo para florescer. Assim como esse ipê rosa, que um dia serviu de abrigo e hoje é testemunha de um milagre. Todos olharam para a árvore, agora coberta de flores, como se ela realmente guardasse a memória daquele reencontro. O ipê era o símbolo da promessa de Deus, de que mesmo depois da dor, há sempre renascimento. Nos dias seguintes, os filhos começaram a visitar o casal com frequência, ajudavam na roça, reformaram a casinha, trouxeram netos e bisnetos para conhecer aquele pedacinho do paraíso chamado Nova Esperança. O som das risadas infantis encheu o terreiro, e João dizia que aquele era o barulho mais bonito que já tinha ouvido na vida. Maria, toda orgulhosa, preparava bolo de fubá e leite fresco, servindo com o coração em festa. Ela dizia sorrindo: "Agora sim, meu sonho voltou a ser completo." O fazendeiro continuou visitando a família e, entre uma prosa e outra, deixou escapar sua gratidão. "Eu pensei que tinha sido eu quem salvou vocês naquele dia, mas hoje percebo que foram vocês que me salvaram. Vocês me lembraram o que é ser humano de verdade." O velho João respondeu: "Deus sempre usa um coração disposto para fazer o bem. O Senhor foi um instrumento dele, e por isso será abençoado 1000 vezes mais." Augusto apenas sorriu, emocionado. Naquele momento, entendeu que riqueza nenhuma do mundo valia mais do que ver uma família restaurada. O tempo passou mais uma vez. Os anos deixaram cabelos brancos, mas o coração do casal continuava leve. O sítio prosperou, não por causa do dinheiro, mas por causa da paz. E todas as tardes, Maria e João se sentavam na varanda, observando o ipê florir, como quem assiste Deus pintar o céu. Um dia, Augusto chegou com uma equipe de TV. Queriam gravar um documentário sobre histórias reais de solidariedade no interior. Ele apontou para o casal e disse: "Essa é a prova de que o amor é a maior herança que alguém pode deixar no mundo." Enquanto a câmera gravava, Maria contou sorrindo: "Nós fomos deixados debaixo de uma árvore, mas foi ali que Deus plantou a nossa nova vida." João completou: "O que parecia o fim era só o começo." A equipe se emocionou. O vídeo se espalhou, tocando corações por todo o país. Muitos que assistiram disseram que mudaram suas atitudes com os pais, com os idosos e com a vida simples do campo. A história do casal do ipê rosa e do fazendeiro milionário se tornou uma lição de humanidade e fé. Nos últimos minutos do pôr do sol, Augusto voltou ao sítio mais uma vez. Encontrou João sentado à sombra do ipê, olhando o horizonte. "Pensando na vida, seu João?" perguntou. "Sempre, meu amigo. Mas hoje, pensando mais em como ela é bonita quando a gente vive com o coração limpo." O fazendeiro sorriu, sentou-se ao lado dele e ficou em silêncio. Ali, naquele instante, não era o homem rico e o homem pobre. Eram apenas dois seres humanos, unidos por algo muito maior que bens materiais: a gratidão e o amor. O sol foi se pondo, e o céu se tingiu de rosa, o mesmo tom das flores do ipê que os abrigou no dia mais difícil de suas vidas. E João, com a voz baixa, murmurou: "Esse é o sinal de Deus. Ele nunca abandona ninguém que faz o bem." Esta história é mais do que um conto. É um lembrete poderoso de que riqueza verdadeira não se mede em fazendas, carros ou dinheiro, mas em gestos de amor, em mãos estendidas e em corações que não se endurecem diante da dor do outro. O fazendeiro milionário não apenas deu abrigo a um casal, ele deu esperança, dignidade e fé. E o casal, por sua vez, ensinou a ele e a todos nós que o bem que se planta um dia floresce,
mesmo que leve tempo. Que possamos aprender com essa história. A. Nunca julgar quem sofre. B. Estender a mão quando pudermos. E C. Lembrar que Deus sempre recompensa o amor genuíno. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa lembrar do valor da compaixão. E se inscreva no canal para mais histórias como essa, cheias de emoção, fé e lições de vida. Porque, no fim das contas, todos nós precisamos de um pouco de nova esperança em nossas vidas.